Hebreus capítulo de número 10, vamos ler todos juntos, vamos lá? Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Pare para você não ler sem entender nada. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, vírgula, nunca pelos mesmos que você acabou de ler que estes sacrifícios oferecidos ano após ano nunca puderam aperfeiçoar aqueles que estavam ofertando esse sacrifício. Continua. Não, vamos lá. Isso, aí. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Pausa. Se funcionasse, já podia ter parado. O fato de continuar fazendo é porque não consegue resolver o problema. É isso que está dizendo. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Por quê? Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Verso 3. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque você tem que ler isso de novo. Porque pronto. Segura comigo agora, aperta o cinto para você entender o que você está lendo. Durante muitos séculos, os judeus, o povo de Deus, o povo de Israel, seguiram à risca a lei de Deus dada por Moisés. Olha para cá. Na lei de Deus, existem diversos rituais que envolvem, por exemplo, sacrifício de animais. E os judeus seguiam à risca diariamente esses rituais cheios de detalhes, cheios de regras. Mas a grande verdade é que mesmo fazendo isso diariamente, Jonathan, eles não entendiam por que faziam aquilo. Eles receberam a ordem para fazer, mas nunca entendiam o porquê daquilo que estavam fazendo. Eles não entendiam o significado daquilo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, veja isso no texto que você leu, Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei era apenas uma sombra. Sim ou não? A lei era apenas uma? Não era o quê? A imagem
Vamos ilustrar isso aqui, Isaías. Se você está parado e aparece uma sombra de uma pessoa, você sabe que é uma pessoa, sim ou não? Mas você sabe quem é a pessoa? Era assim que eles viviam. Eles só tinham uma ideia. Eles não entendiam o significado, não sabiam por que tanto sangue, por que tanto sacrifício, por que tanto bicho morrendo, por que tanta regra, por que tanta coisa envolvendo a morte de animais. Todos me entendem? O escritor aos Hebreus, irmã Célia, vai chamar isto de sombra dos bens. Ele está dizendo o seguinte: o significado só seria explicado primeiro chega a sombra, depois chega a pessoa. Compreenderam? Então os nossos irmãos aqui, judeus, tinham apenas a sombra, mas não tinha a revelação, a imagem exata do que significava. Deus obrigava eles. E olha bem o que eu vou dizer aqui, com risco de pena de morte. Se algo fosse mal feito ou feito errado, resultava em morte. Eles não entendiam por que tinha que levar tão a sério aquilo. E eles levavam a sério. Diariamente, de manhã e de tarde, morria bicho, sacrificado no altar, derramando sangue. Faziam a transferência de pecado. Olha, o sacerdote botava a mão na cabeça do bicho e fazia uma espécie de transferência do pecado do povo para o animal. E depois que o pecado foi transferido para o animal, degolava o animal. Agora veja que interessante. Por que que tinha que acontecer o sacrifício e por que que tinha que ter morte? Deus estava ensinando para eles, olhe para mim, uma grande verdade espiritual. O salário do pecado é a morte. Isso ficou gravado na mente deles, porque toda vez que transferia o pecado para o animal, o que acontecia com o animal? Qual que é a lição? O salário do pecado é a... Mas aquele pecado é do animal? O pecado é do ser humano? Qual é a lição que eles aprendiam? Dentro de mim existe uma coisa tão ruim, tão mortal, que quando pega no animal, o animal morre. Entenderam isso ou não? Dentro de mim existe algo tão mortal, tão perigoso, tão asqueroso, tão prejudicial, que quando tira de mim e põe no animal, o animal tem que morrer. Quantos estão me entendendo? Agora olha que interessante. Quando eles viam aquele animalzinho ali, sangrando, dando seus últimos suspiros, em cima de um altar, degolado, morrendo, eles estavam sendo conscientizados. Nós temos um problema muito sério. E quando a gente passa isso para o animal morre. E amanhã eu tenho que fazer de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. O fato de fazer diariamente também era uma mensagem, dizendo: não está funcionando. O fato de precisar matar bicho todo dia era um recado de Deus para ele: ó, eu estou dando isso para vocês fazer,
mas é para vocês aprender. Isso não resolve. Não tira o pecado de vocês. Morre animal, mas vocês ainda são pecadores. Transfere o pecado num ritual, mas amanhã tem que matar outro animal. Quando eles viram aquele animal morrendo, querido, eles entendiam que só estavam vivos porque um animal morreu no lugar deles. Quantos estão me entendendo? Vamos de novo para o texto, versículo 1, capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não, essa palavra você vai gravar, e nunca. Está escrito o quê? Ele está dizendo, nunca funcionou. Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece todos os anos, nunca pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Pastor, por que nunca funcionou? Porque era só sombra. Era só? Não é a resposta ainda que eles precisavam, era só a? Então, olha bem para mim. Todo esse sistema de sacrifícios tinha objetivo apenas didático, ensinar verdades espirituais para o povo, mas não tinha resultado efetivo. Quantos estão me entendendo? Ainda que todo o sangue de todos os animais do mundo fosse derramado, não resolvia o problema. Ainda que todo o sangue do mundo fosse derramado, não resolveria o problema. Qual é a mensagem de Deus para nós? A dívida era impagável. O peso do seu pecado é tão grande que ninguém podia pagar por você e nem você mesmo. É isso que Deus está ensinando aqui. Então aquele pecador, ele sentia um alívio momentâneo. Eu disse para você que você tem que ter interesse pela palavra, senão você não pega nada aqui. Tem que prestar atenção para aprender. Ele sentia um alívio momentâneo, mas o pecado dele continuava gritando lá dentro, dizendo: eu quero sangue, alguém vai ter que morrer, porque o salário do pecado é a... Você imagina quantos milhares e milhares e milhares de sangue, de litros de sangue de animal foi derramado, querido, e nunca resolveu o problema, e o pecado continua gritando: alguém vai ter que morrer, alguém vai ter que morrer, alguém vai ter que pagar essa conta. Quantos estão me entendendo? Vamos para o versículo 3. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos... Pastor, o que é isso? Comemorar o pecado? Não, escuta. Ele está dizendo o seguinte: o sacrifício não resolvia o problema do pecado. Pelo contrário, ele destacava o problema do pecado. Porque se ele não resolve, então ele te mostra que o negócio é grave. Vocês estão entendendo, queridos? Vírgula, porque é Não, diga forte, porque é que o sangue e dos bodes, meu Deus do céu. Espera aí, está dizendo que é impossível. Então para que tanta matança?
para inculcar na mente do ser humano: seu problema é grave, o salário do pecado é a morte, alguém vai ter que morrer. Por enquanto os animais estão morrendo, mas alguém vai ter que pagar essa conta. O pecado do homem, querido, exige derramamento de sangue. Vocês estão entendendo, irmãos? Com todo respeito, alguém por aí diz que uma pessoa pode morrer aqui e ir para um lugar chamado purgatório. E chegando no purgatório, ele fica esperando alguém vivo aqui na terra pagar para a alma dele sair de lá e ir para o céu. Ninguém pode pagar essa dívida. O pecado exige derramamento de sangue. Todas as manhãs, Jonathan, todas as tardes, tinha um animal morrendo no altar. E tinha uma regra para aquele animal: ele tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito e sem mancha. Ai, meu Deus do céu. O negócio é tão grave que não exigia só a morte, não, exigia perfeição ainda do sacrifício. Não é qualquer bicho que Deus queria. Deus queria o que era animal perfeito, sem machucado, sem mancar, sem mancha. Eu quero um animal perfeito. Querido, é uma mensagem que Deus estava trazendo aqui. Ele está dizendo que aquele que fosse substituir o pecador tinha que ser perfeito. Aquele que fosse pagar no altar a dívida tinha que ser perfeito, sem defeito, sem mancha. Aí eu te pergunto então, você está comigo, você é inteligente, você está entendendo? Eu te pergunto então, se todos os homens pecaram, que homem poderia pagar esta dívida? Porque não existia entre nós ninguém perfeito e sem mancha. Não existia entre nós ninguém puro, sem pecado, sem mancha, sem defeito. Vanessa, sabe por que o sangue do bode não serve? Sabe por que o sangue do boi não serve? Sabe por que o sangue do cordeiro não servia? Porque o pecado é de gente, e ele exige sangue de gente. Ele exige sangue de homem, porque o pecado é do, meu Deus do céu. Então peraí, vai ter que ser homem, e vai ter que ser perfeito. Aí a gente entra num paradoxo, né? Porque que homem poderia ser perfeito? A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos se fizeram inúteis e pecadores, todos merecedores do inferno e da condenação. Quem é que poderia pagar a sua dívida? Aí a gente vai para o versículo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Você já está segurando glória a Deus aí há pelo menos 2 minutos. A hora de soltar é agora. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados. Guarda esta palavra: santificados
santificados pergunta, pastor. Não, vamos, pergunta, pastor. O que é oblação? Significa oferta. Então ele está dizendo assim: nós temos sido santificados pela oferta do corpo. Porque antes a oferta era boi, era ovelha, era carneiro, era bode. Mas então a oferta foi o corpo de Jesus. Era macandarama. Choreberecaia subcandaraia. Aí o texto diz assim, ó: feito uma. Espera aí. Feito uma. Versículo de número 11. Assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos, que nunca podem tirar os pecados. Mas este quem? Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Oh, glória! Levanta a tua mão lá em cima para você dar um glória a Deus bem alto. Pastor, qual é a palavra? Aquilo que milhares e milhares de litros de sangue de animal não pôde fazer, aquilo que o sangue dos bodes não puderam tirar, aquilo que o sangue continuamente oferecido no altar não pôde tirar de nós. Uma única oferta, uma única vez, um único dia. Naquela sexta-feira Jesus foi levantado na cruz do Calvário, uma vez por todas, tirou todo o nosso pecado para sempre. Não, você não está entendendo. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. O teu pecado de amanhã já foi perdoado. O teu pecado de amanhã já foi perdoado. Ah, glória. Alguém fala assim para você: como é que você sabe que Jesus pode perdoar o que você fez ontem? Aí você responde assim: rapaz, Ele já me perdoou, até pelo que vai acontecer amanhã. Onde é que era feito esse sacrifício? Quando o povo hebreu estava no deserto, eles receberam de Deus a planta de um templo móvel. Como eles eram peregrinos, tinha que ser um templo que dava para montar e desmontar. Os muros eram de peles de animais. Lá dentro tinha um pátio e um grande altar, onde o ofertante levava o animal para ser sacrificado. Imagine, querido, imagine um lugar onde o chão é vermelho. A matança ali é 24 horas. Fogo no altar queima o sacrifício. E eles acreditavam que a gordura dos animais queimados era perfume no nariz de Deus. Dentro do
no pátio, existia um lugar fechado, coberto, chamado lugar santo. Na entrada do lugar santo tinha uma pia de bronze. O sacerdote que mexia com sangue vivia lameado de sangue, tinha que se lavar naquela pia. Os únicos que podiam entrar no lugar santo eram os sacerdotes. Quando entrava no lugar santo fechado, ele tinha 3 camadas de cobertura de pele, completamente escura, a não ser pela luz de um candelabro que estava na esquerda. No lado direito, uma mesa com os pães da proposição. Ali na frente da porta, existe uma divisão, um véu, que separa mais um lugar, onde estava guardada a Arca da Aliança. Esse lugar, onde estava a Arca da Aliança, só podia ser acessado uma vez ao ano. Era chamado o lugar santíssimo. Somente um homem podia entrar ali, o sumo sacerdote. Querido, se pisasse para dentro e não fosse o sumo sacerdote, no dia certo, na hora certa, do jeito certo, morria na hora. A glória de Deus ficava dentro desse pequeno lugar onde estava a arca. Dizem alguns historiadores que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada na cintura e com sinos, para mostrar que ele ainda estava vivo lá dentro, porque se tivesse morto, eles puxavam. Sabe o que é isso? Isso impunha medo nos homens para se aproximar de Deus. Respeito máximo. Separados por causa do pecado. Agora, todas as manhãs, todas as tardes, tem animal morrendo no altar. Um lugar de matança, um lugar de sangue. Aleluia. Aquele véu, querido, que estava ali, grosso, não podia ser rasgado, cortado com força humana. Quando a peregrinação do deserto acabou, escute isso, construíram um templo de pedras, um templo de alvenaria. O tabernáculo foi substituído por um templo com as mesmas divisões. E lá no templo, aquele mesmo véu que separava estava ali em proporções muito maiores. Só para você ficar intrigado, olha bem para cá, eu vou te passar o tamanho daquela cortina: 18 metros de altura. Você não está entendendo? Eu vou repetir. Sabe quantos metros tem isso aqui, ó? A altura desse barracão aqui? 6. Imagine 3 vezes essa altura. Era a altura do véu que separava o lugar santíssimo. 18 metros. Não, escute, você vai dar glória a Deus. 18 metros por 9 metros de largura. Espera aí. Sabe qual é a grossura? 10 centímetros. Sabe quantos homens tinham que mobilizar para mexer com essa cortina, com esse véu? 300. Sabe o que aconteceu com esse véu?
Marcos capítulo 15, versículo 37. Vamos ler. Marcos capítulo 15, versículo 37. Leia todos juntos, vamos lá. E Jesus, de novo, bem forte. Você está entendendo o que está acontecendo ali? Quando Jesus dá o último suspiro na cruz e ele morre, o véu rasgou. Não é de baixo para cima, ele rasga de cima para baixo. Você não entendeu nada, vou repetir. Deus estava dizendo assim: ninguém de vocês podia rasgar o véu, ninguém de vocês podia tirar a separação, ninguém de vocês podia abrir o véu, ninguém tinha condições, capacidade, ninguém podia fazer isto, mas eu estou rasgando o véu, é de cima para baixo, é do céu para a terra, sou eu que rasgo. Ele está dizendo assim: eu estou tirando toda a separação que havia entre vocês e eu. Peraí. Eu não disse a você que aquele véu impunha medo nas pessoas? Quem é que quer se aproximar do véu? Deus vai matar ele. Quem é que quer se aproximar de um lugar tão mortal como esse, onde a glória de Deus está? Ninguém. Aí Deus está dizendo: esse tempo acabou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Significa que você pode entrar. Eu não sou mais. Eu sou. Olha para mim.